Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 23º episódio da 4ª temporada, The Quickening. E hoje temos a participação especial estreando aqui no Balde, Nívia Dória. Seja bem-vinda, Nívia. Oi, gente. Obrigada pelo convite. E para falar de um episódio que, na verdade, eu gosto muito e vocês nem sabiam disso. Ah, que bom que deu certo, né? Acertamos. E Luiz Castanheira. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nívia. Boa noite a todos. Nívia fazendo a estreia dela aqui no Balde do Odo. Vamos lá. Esse episódio fazia muito tempo que eu não assistia e ele realmente é um episódio muito sensível, acho que assim, extremamente emocional e muitas vezes, né, ele balanceia ali entre o doce e o amargo, né, ali ao mesmo tempo das situações em que o Bashir e a Dax estão passando. Então ele acaba sendo um episódio bem interessante, inclusive porque, assim, é uma história bem batida em Jornada nas Estrelas, se a gente for ver. Eles chegam num planeta, tem uma doença, e aí chegam os heróis da Frota Estelar, nossos heróis, e eles arranjam uma cura, e todo mundo vive feliz para sempre, e eles seguem viagem. Só que aqui a história não é bem assim. Eu acho que eles conseguiram fazer a jornada do Bashir à procura da cura de uma forma interessante, em que em alguns momentos a gente acha que vai dar tudo certo, em outros a gente acha que não vai dar tudo certo, e no fim eles conseguem fazer um meio termo, e eu acho que foi assim muito importante para o personagem do Bashir a maneira como tudo se desenrolou. Então vamos começar assim, Nívia, me diz, eu sei que você se reassistiu, né, Deep Space Nine recentemente inteira, então é legal que você também tá com a série assim na cabeça, é legal porque a gente muitas vezes discute o episódio em si, ele por si só, mas muitas vezes fica difícil de se desvencilhar e não colocar em perspectiva dentro da série como um todo. Então é legal que você reviu não faz muito tempo. Aí dá uma pincelada aí do que você acha desse episódio, se quando você assistiu já era um episódio muito bom para você, ou se você mudou ao longo do tempo a sua visão dele, né? Como você se relaciona com o episódio. Eu sempre gostei muito desse episódio e, assim, Deep Space Nine é uma série que eu não consigo muito guardar ali por episódio, as coisas, eu guardo muito pela história como um todo. E alguns episódios ficam destacados, e esse foi um, porque, assim, por mais que seja uma história meio batida, essa coisa do pessoal da frota chega no planeta, que tem uma doença, tem que achar a cura, não sei o quê, mas eu acho que a abordagem aqui foi bem interessante, porque também tem a questão lá do domínio, que essa foi uma doença que não surgiu espontaneamente, aquela coisa toda, e justamente foi pelos inimigos que eles estão enfrentando agora, e num contexto maior, não é só aquela coisa de tá acontecendo ali, é um inimigo daquele episódio, né, uma coisa que tá ali acontecendo na série, que já tem algumas implicações e que vai ter outras implicações. Aqui na 4ª temporada nem sabe muito, mas depois a gente vai ver que tem algumas semelhanças incômodas com outra situação. Então, assim, eu me lembro que quando eu vi a primeira ou das primeiras vezes, eu vi em casa com meu pai, meu irmão, na sala, e esse foi daqueles episódios que a gente terminou de ver e ficou aquela conversa sobre o que estava acontecendo, sobre como é que foi, né, conduzido, como é que foi a solução, como os personagens agiram. Então, assim, pra mim sempre foi realmente um episódio que se destacou de alguma forma. Poxa, ficar 20 anos na cabeça sem ter esquecido, ele estava muito claro na minha cabeça.
cabeça. Inclusive o nome dele em inglês, em português, e quando eu vi ali que, ele tá aqui na 4ª temporada, eu, já sei qual é esse episódio. E é legal também que, diferente de outros episódios, que às vezes a gente conhece muito bem, que a gente se lembra de várias coisas, eu não fiquei parando toda hora, não, tem que ir no banheiro, tem que beber água, não, eu assisti de uma tacada, 30 minutos, só dei uma parada porque realmente eu precisava beber uma água que tava quase desidratando. Mas assim, ele, pra mim, continua um episódio muito bom, assim, eu acho que sempre dá pra falar bastante coisa sobre ele, eu acho que traz um desenvolvimento legal pro Bashir, e se encaixa no desenvolvimento do Bashir também. Sei lá, eu realmente curto muito esse episódio e acho que eu vou continuar gostando dele. E você, Castanha? Eu realmente adoro esse episódio. Eu lembro desde a primeira vez que eu assisti, fez um impacto grande em mim. Tem cenas que eu lembro bem, tipo, não esqueci com o tempo mesmo, não vendo o episódio. Eu acho que todo faz uns 20 anos também. E tem cenas que eu nunca esqueci. O nascimento do bebê da Coria, aquela cena final do Trevin segurando o bebê, com o Bashir ao fundo, aquela famosa troca de farpas, não, de entendimentos dela e da Jadzia do Bashir. Então tem várias coisas que eu lembro muito bem, realmente marcou muito esse episódio. De fato, ele é um episódio, em abstrato, é um episódio já feito várias vezes em Jornada, da coisa do oficial federado. Aliás, o Bashir, em determinado momento, ele resume esse episódio já feito. Basicamente, ele resume, tipo, a gente identifica o patogênio uma hora e depois a gente resolve, processa e cura todo mundo e não sei o quê. Além da humanidade que esse episódio tem, ainda tem até um aspecto metalinguístico aqui, que a gente às vezes até se perde. E ele é muito forte nisso. A coisa do domínio, a coisa do vírus, de você não apenas ser derrotado, mas ficar com essa marca e eventualmente a raça inteira ser dizimada, que acaba sendo inevitável a raça se findar com essa doença. Aí você tem 2 atores convidados dando performances excelentes, especialmente a moça que faz a Ecória. É uma tamanha bondade, a tamanha crueza que ela apresenta no papel. É uma coisa que realmente lembra, que você não esquece. E a gente fica... Eu lembro quando eu assisti a primeira vez, não lembro disso, eu lembro bem. Foi numa madrugada, assim, aquelas maratonas malucas, quando chega o episódio daquela fita maravilhosa gravada em EP, que de vez em quando o tracking soltava, mas você ficava lá firme e forte, só tinha aquilo mesmo, então tinha que ser aquilo. E você valorizava a beça na madrugada, a cor indo e vindo, não sei o quê. Eu fiquei naquela, caramba, mas como é que eles vão dar uma solução sem... Eu tava desconfiado que o Bashir não ia salvar o dia, simplesmente. Mas que solução que eles poderiam dar? E a solução eu achei muito legal, assim, marcou muito a solução que eles fizeram. Então é um episódio que realmente eu tenho um carinho tremendo, assim, por diferentes motivos e diferentes aspectos, mas principalmente pela humanidade, de você ficar no ponto, sabe? Raramente o episódio vai acima do ponto, o personagem do Trevinha não é transformado, assim, numa espécie de carniceiro. Você vê no final, eles fazem um fechamento com ele. É muito legal o cuidado que a gente observa ao longo do episódio todo. Eu acho que é um grande vencedor da série, sim. Falando um pouco, assim, da produção, né? Esse episódio foi escrito pelo Naren Shankar e dirigido pelo René Auberjonois. É o 4º episódio que o René dirige. E é interessante que o episódio anterior foi Hippocratic Oath, que tem, assim, alguma semelhança, digamos, com esse episódio. É um episódio que o Bashir também está tentando procurar uma solução para a dependência dos genradares, né, com o Ketracel White. Então é interessante o Auberjonois dirigindo aqui esse episódio. E o Shankar, ele era escritor lá da TNG, e aí quando acabou a série, o Piller acabou mandando o Echevarria e o Ron Moore para Deep Space Nine, o Braga para Voyager, e no fim o Shankar acabou sendo desligado e acabou não ficando em Star Trek. Mas aí aqui nesse episódio, o Aira, a produção, acho que eles estavam tudo cheio de serviço e de trabalho, e aí no fim, né, ele já estava
quase no fim da temporada, imagino que o Aira devia estar louco ali escrevendo os episódios finais. Então eles acabaram chamando o Naren Shakar para escrever, baseado numa história do Aira, e aí não é nenhuma surpresa que é baseado num filme, que acho que devem ser pouquíssimos os episódios de Deep Space Nine em que a ideia não começou em um filme que o Aira assistiu, porque a grande maioria aqui a gente vê que tem alguma coisa, né? Um filme chamado Restoration, não sei se você assistiu, Castanha. Felizmente hoje o Ale não está aqui, porque ele que sabe muito sobre cinema e ele acaba sempre assistindo os filmes e sempre tem alguma coisa para fazer um paralelo e comentar. Mas, assim, o Aira queria ali um doutor com uma moral, colocado numa situação em que ele não poderia controlar, e aí ele queria que o Bashir fosse colocado num planeta com uma epidemia, e não importava o que ele fizesse, ele não conseguia achar a cura. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eles tinham perdido um assistente lá de escritório, o Greg Duff Long, que ele morreu por conta da AIDS. Então, isso estava muito, muito presente ali para eles naquele momento, mas o Shankar não quis se direcionar muito, fazer uma metáfora com a AIDS, mas ele escreveu ali e depois o René Chevaria fala que ele fez uma boa reescrita do episódio, que não foi creditada. Como era até o final da 5ª temporada, isso foi muito comum em Deep Space Nine, isso acontecer. O que eu acho muito interessante desse episódio, tem duas coisas, uma delas que na verdade não é nem muito falada, assim, mas assim, a gente já tinha ouvido falar que o Dominion era super assustador, que se você fosse contra o Dominion, eles vinham e te dizimavam, que os Jem'Hadar chegavam num planeta e acabavam com tudo, mas era tudo assim, meio que você não sabe, porque até então a gente não tinha visto o real poder de destruição do Dominion. E aí então é interessante que aqui a gente realmente vê que era um planeta que era super desenvolvido, não fica claro se eles exatamente tinham a tecnologia de dobra, mas eles eram capazes de irem a planetas vizinhos, então alguma coisa assim eles tinham, né? Talvez não uma dobra, talvez algo com uma velocidade menor, mas eles tinham. Então era uma sociedade super desenvolvida que por algum motivo se opôs ao Dominion e sofreu um revés terrível, né? Porque eles destruíram boa parte, provavelmente, da infraestrutura que eles tinham e deixaram um legado ali dessa doença em que todo mundo foi contaminado e todo mundo que nasce é contaminado. E aí isso tem algumas coisas interessantes para a gente discutir. E uma outra coisa que eu acho interessante é que o Bashir, desde o começo, ele é colocado como um cara arrogante, porque ele sabe muito, mas a gente sempre viu que, apesar dessa arrogância, é uma arrogância querendo fazer o bem. A gente nunca vê o Bashir sendo arrogante simplesmente porque ele quer glória, ele quer prêmios e não sei o quê. Eu nunca consegui enxergar assim. Talvez algumas pessoas no começo o enxergassem assim. Eu sempre tive um problema com o Bashir no começo porque faziam ele o alívio cômico dos episódios e que eu nunca gostei disso. Mas essa parte do Bashir, dessa arrogância dele, eu sempre achei interessante. E aí ele vai para Deep Space Nine porque ele quer praticar a medicina de fronteira e aparentemente ele é um cara que não está acostumado a perder. Ele sempre tem a razão, ele sempre tem a solução. E é interessante que nos últimos tempos ele tem visto que a realidade não é bem assim, pelo menos nessa parte do quadrante. A gente teve na temporada passada o Life Support, que por mais que ele tenha tentado, ele não conseguiu salvar o Barrel. E aqui nessa temporada a gente teve, né, o próprio Hippocratic Oath, que eu citei no começo, e ele tá lá tentando achar uma solução para o problema dos Jem'Hadar, da dependência que eles têm do Ketracel White, mas ele acaba não conseguindo evoluir a pesquisa a ponto de conseguir alguma solução. Então ele tá sendo confrontado com o fato de que nem sempre ele pode conseguir as coisas, e eu acho que nesse episódio aqui aparece ainda mais isso aqui. Eu acho que
que é muito interessante o que eles fizeram com o Bashir aqui. Maravilhosa aquela conversa realmente dele com a Dax, que ele coloca lá o quanto ele foi arrogante, achando que ele ia voltar dali uma semana, na hora que a Kira chegasse, ele pergunta casualmente, como foi você lá na nebulosa? Olha, por acaso, só pra dizer sim e tal, a gente ficou uma semaninha aqui e nós conseguimos a cura. I'm going to tell you a little secret, Jadzia. I was looking forward to tomorrow, to seeing Kira again, and casually asking, how was the nebula? And oh, by the way, I cured that blight thing those people had. Então, é interessante, e aí faz um paralelo com o que você falou, né, Castanha, que ele já tinha dito que eles já tinham conseguido fazer isso antes, e era uma coisa meio que corriqueira que a gente costuma ver nos episódios de Jornada nas Estrelas, e eu achei muito interessante essa fala dele, que ele já tinha, na cabeça dele, ele já tinha fantasiado tudo, que ele ia chegar lá, que ele ia fazer a pesquisa, que ele ia encontrar a cura, e que ia ficar todo mundo feliz, e ele ia embora com essa conquista, de ter sido capaz de fazer isso. E no fim das contas não é bem assim. Então eu acho que essa parte do Bashir assim é muito interessante. E aí uma coisa pra gente discutir aqui, eu não sei o que vocês acham, mas assim, eu acho que eles fizeram um paralelo interessante entre ele e o Trevian, porque cada um, à sua maneira, é arrogante. O Bashir é arrogante de achar que poderia achar a cura, e o Trevian é arrogante de achar que porque ninguém até então conseguiu a cura, essa cura não existe e não existe nenhuma esperança. Ele tá tão desgostoso com toda a situação, assim, a população entrou assim no status quo ali de seguir daquela forma, que ele não consegue enxergar que poderia, de repente, uma pessoa vindo de fora poderia ter a possibilidade. Mas os dois, na sua arrogância, na realidade é uma arrogância do querer o bem. Isso que eu acho que é interessante, que eles, a princípio, quando a gente vê o Trevian pela primeira vez, você não gosta dele. Você fala, o que esse cara tá fazendo? Mas no fim das contas, depois você passa a entender as motivações dele, e eu acho que o próprio Bashir passa a entender as motivações dele, e no final a gente tem uma visão diferente dos dois. Assim, é meio difícil também na posição do Trevian não ter esse tipo de posição. Ele tá ali, ele é um dos mais velhos ali, vê todo mundo morrer, um bando de gente mais jovem do que ele morrer, nunca conseguiu encontrar uma cura. As pessoas que, pelo que eles falam, pessoas que foram ali, que prometeram algum tipo de cura, na verdade acabavam levando as poucas coisas que eles tinham, de comida, roupa e coisa assim. Então fica meio difícil para ele não ser um certo símbolo de perda da esperança, porque até o fato dele ser mais velho e de ter escalado um ator assim, eu acho que isso fica bem claro. E, sei lá, eu acho muito bom esse contraponto dos dois. Eu acho que é um bom contraponto pro Bashir, com essa coisa dele de essa certa ingenuidade, com essa certa arrogância dele de sou da frota, posso tudo, vou ser um herói. Não por maldade, não por qualquer coisa assim, não por talvez grandes malícias, mas também querendo fazer o bem, como você colocou. Mas eu acho que funciona muito bem, e eu acho que são dois lados que são possíveis nesse tipo de coisa, né? O cara que tá ali vivendo aquilo, é meio difícil ele ver uma possibilidade de melhora, se já passou por tantas outras coisas, talvez não ele diretamente, mas as histórias também que ele ouviu ao longo desse tempo, que a gente não sabe direito qual é a longevidade desse povo. E o Bashir, que é o cara novo, que tá chegando ali, que vem com todas essas histórias de trabalhar num corpo médico em que se resolve em tão pouco tempo problemas que eram tão insolucionáveis para outras sociedades, ele chegar num lugar ali que parece ser um beco sem saída, que ele vai precisar sair com arma entre as pernas sem conseguir fazer, né? A possibilidade era alta, ainda bem que no final ele consegue, mas é bem no final mesmo, né? A gente já estava praticamente vendo que ele estava ali dando uma ajuda ali para a Ecória, mas que, apesar de fazer de tudo, a possibilidade de não dar em nada era enorme. Aí, essa coisa da gente ficar com raiva de início do Trevian é muito doida, né? A gente fica meio assim, como é que ele pode ir contra o nosso herói? Na verdade, e ao mesmo tempo também legal é que a sociedade deles passaram também a enxergar a morte de uma outra forma, que era o que eles conheciam. Eu acho várias questõezinhas nesse episódio muito interessantes que ficam na cabeça da gente, né? A gente fica pensando, fica questionando, fica voltando a isso. Eu gosto desse tipo
tipo de coisa. A sociedade perdeu totalmente a esperança. Mais do que qualquer coisa, o domínio com esse vírus matou a esperança de uma civilização inteira. Então, sem esperança de que o futuro pudesse ser qualquer coisa diferente da morte, de uma morte terrível, as pessoas começavam a, talvez até ansiar pela morte. A Ecória faz essa referência, né, que as pessoas começaram a ter uma certa adoração à morte, ou algo assim, bem, bem lúgubre. Eu acho legal, porque as cenas dos dois, tanto do Bashir e do Trivian, quando você as revê, elas funcionam bem, né? Ele tá ali oferecendo aquele tipo de eutanásia, e o Bashir chega ali, ele não entende bem, o que esse cara tá fazendo? Ele tá matando essas pessoas? Né? Na cabeça dele de encontrar a solução, ele tá matando as pessoas. Como é que ele ousa fazer isso? Então as duas coisas funcionam, e eles têm esse cuidado de não deixar, de manter essas coisas funcionando até o final. Eu acho que é um triunfo grande de escrita. A gente vê o estilo do René Chevalier, como a gente vê também, não creditado lá no The Vista, a gente vê a pessoa que tem um carinho e uma competência com os personagens, de mantê-los tridimensionais, de mantê-los razoáveis, de mantê-los dentro de uma certa faixa de atuação e de comportamento, com cuidado, com carinho realmente. E isso é muito legal. A gente nota que a Ecória, ela insiste com o Bashir porque ela tem uma esperança. Ela tem uma esperança de ver o filho nascer. Então, por isso, ela insiste com o Bashir. E, eventualmente, essa esperança dela é que dá a esperança da criação da tal vacina e de uma esperança para o povo dela sobreviver de alguma maneira à praga do domínio. Então, eu acho bem legal. E se você pensar, muitas das vezes, você é um episódio que, às vezes, parece um episódio de horror. Eu acho, por exemplo, esse episódio muito mais horrorífico do que o episódio da semana passada, que você tinha aquele monte de cortes em que você não vê sangue, não vê amputações, não vê nada disso. Aqui você vê aquelas chagas, vê as pessoas tremendo, sofrendo com uma dor presente ali em todos, né? Principalmente aquela cena que a enfermaria vira um circo dos horrores total ali. Você vê essa coisa praticamente do circo dos horrores, esse horror presente, quase um episódio de horror, como eu disse. E você, não, mas Star Trek Deep Space Nine é meio diferente, não é Star Trek, né? Mas aí a pessoa tem um cuidado de colocar nos elementos mais reconhecíveis de Star Trek, que é justamente a esperança, para mover os principais acontecimentos do episódio. Então eu acho isso muito legal. Muito legal e talvez até pensado nesses termos, entendeu? Esse contraponto da esperança e basicamente um filme de horror funciona muito bem, é muito interessante e é mais um ponto positivo para o segmento. Porque Deep Space Nine é sempre meio que acusada, aí vai, entre aspas, de ser mais dark, de ir contra os princípios de Jornada nas Estrelas, mas assim, sempre que ela apresenta alguma coisa, como a gente vê nesse episódio aqui, ela sempre apresenta a esperança, ela sempre apresenta que os personagens principais estão vislumbrando algo melhor, que pode ser melhor, que pode melhorar, porque assim, eles saem, olha, a gente sabe que a federação é algo bonito e que as coisas funcionam e que todo mundo tem um emprego, todo mundo vive bem, todo mundo tem roupa, todo mundo tem comida, mas o universo inteiro não é assim. Ainda tem uma parte do universo que não é, e a gente pode levar a esperança para essa parte, que não tem a mesma vivência que a federação. Então eu acho interessante, e acho que o Ira sempre fez questão de mostrar isso em Deep Space Nine. E aqui eu acho que, né, a gente já falou isso, o Bashir é o personagem que mais exemplifica isso, porque é o cara sempre positivo, é o cara sempre querendo ali fazer o melhor. E é interessante essa discussão ainda sobre o Trivian, que eu vejo, é que a sociedade, na realidade, assim, eu fiquei querendo saber mais sobre essa sociedade. Como foi que eles chegaram nesse ponto? Em que momento, assim, que eles perderam a esperança de vez e desistiram? Será que eles começaram a pensar, vai chegar uma hora que vai nascer muito menos gente do que as pessoas que vão morrer e a nossa população vai estar diminuindo, porque assim, no começo, eles talvez não, devem ter tentado achar uma cura e tudo mais, mas você vê que as coisas não foram reconstruídas.
aparentemente eles não tentaram nem reconstruir as coisas, porque ali, aquela vila, aquela cidade lá, permaneceu destruída. A gente não sabe se tem outras que estão em melhor situação ou não. E além disso, a gente vê que, apesar desses problemas, apesar dessa aparente pobreza que eles vivem ali, que parece que não tem uma oferta grande de coisas assim, mas você não parece ver que é uma sociedade que tenha violência, que tenha roubo. Apesar da única vez ali que o Trevian ameaça o Bashir, e apesar dele e da Dax sempre estarem andando com um phaser na cintura, é até meio contrastante, porque todas as vezes que eles andam ali e tudo, em nenhum momento você vê que eles estão correndo um perigo real. Mesmo quando o Bashir ali tentou, no hospital que ele criou, ali na clínica que ele criou, salvar aquelas pessoas, mesmo quando deu errado, não veio ninguém apontar o dedo na cara dele e tentar fazer alguma coisa. Então é interessante como a sociedade teve que se ajeitar em função da situação deles. É uma coisa meio assim de resignação, que eles desistiram realmente de viver, de crescer como sociedade. E aí seria muito interessante ver depois o que aconteceu com essa sociedade depois que o Bashir achou a vacina para que as crianças nascessem sem a praga. Porque aí realmente deu uma esperança real para eles, que a nossa sociedade pode prevalecer, a gente talvez não entre em extinção total. Eu achei bem interessante isso, e aí a gente entende a reação do Trevian, e eu gosto muito daquela cena quando eles estão ali na vila, e aí ele vem falar para o Bashir, porque da mesma forma que o Bashir não entende as motivações dele, porque ele não conhece a sociedade e a situação que os caras passaram, o Trevian também não conhece o Bashir. E aí ele fala, pô, um monte de gente veio aqui tentando colocar esperança na cabeça das pessoas, mas no fim eles só queriam ganhar alguma coisa. A morte deles foi fichinha em comparação com a doença aqui. Fixing a broken bone and curing the blight are two different things. I know that. Others have come here with promises of a cure. They stirred up hope, took food and clothing in exchange for their elixirs. But their promises were always lies, and all those who believed them came to me in the end begging for release. I just want to do what I can to help. I'm not making any promises. Take care that you don't, as we have dealt with people who give false hope before. Believe me, their deaths make the blight look like a blessing. Mas ele não sabe que o Bashir, na realidade, ele tá ali sem nenhuma motivação obscura de querer ganhar alguma coisa, ele não precisa de nada ali. Talvez só pelo ego dele, mas que não vai fazer mal a ninguém. Se a gente for pensar o que o Bashir poderia pessoalmente querer ganhar com isso, seria aquela coisa, não, eu fiz, eu consegui e tal, que ele tem essa coisa nele, mas não é uma coisa maligna da parte dele. Eu acho isso também realmente muito interessante. Não sei se vocês pensaram alguma coisa sobre a sociedade, sobre o que aconteceu com eles, o que você já acha que poderia acontecer a partir desse momento? Surgiu uma ideia aqui, talvez aproveitando até a questão da AIDS, talvez uma próxima etapa fosse obter uma espécie de coquetel e que fizesse a chaga aparecer cada vez mais tarde, né? Ou não deixar a chaga aparecer. Porque não está muito claro se a pessoa só tem a marca, além da marca, que dano aquilo traz para o hospedeiro do vírus. A gente percebeu que quando o negócio começa a ficar vermelhão, dadandão, aí é uma dor desgraçada e a pessoa basicamente pede para morrer, que é dor demais e tal. Mas talvez a evolução dessa vacina fosse algum tipo de, talvez, de coquetel, em que essa fase terminal, essa fase aguda e terminal fosse cada vez mais retardada e, eventualmente, alguma maneira de livrar a população toda, mesmo os já nascidos, os previamente nascidos, da marca em si. Eu consigo imaginar assim, né? Daqui a alguns anos, se retornar ali, eu imagino algum pessoal da federação, talvez com a ajuda do próprio Bashir, bolando um coquetel para retardar cada vez mais a fase final da doença. Interessante isso, Castanha, realmente faz sentido. Porque a gente vê no final que o Bashir não desistiu, que ele vai continuar tentando achar alguma coisa, e agora ele publicando, ele mandando
as informações, você tem todo um corpo de médicos da federação que podem se debruçar nesse problema e conseguir, de repente, um atenuamento da doença, um retardamento mesmo do aparecimento no estágio final, porque inclusive eles falam, às vezes tem crianças que aparecem super cedo, tem outros que acabam vivendo mais. E é legal que no Interarma o Bashir faz uma palestra, ele fala durante a palestra sobre esse vírus. Aí acho que o diretor da Tal Shiar chega para ele, cara, será que você dá um jeitinho de tornar isso aí como uma arma biológica? Adaptar isso aí para uma arma biológica? Porque o episódio da Sessão 31 foi exatamente o que a Sessão 31 acabou fazendo contra o domínio que fez esse vírus desse episódio. Então, pelo Interarma, o Bashir continuou pesquisando esse vírus até pelo menos a 7ª temporada. E na verdade a Sessão 31 já tinha feito aqui, né? O Odo acho que já tinha sido contaminado aqui, né? Sim, eu acho legal essa simetria, sim. É muito interessante isso, assim, porque é legal a gente pensar que, sei lá, a gente tá assistindo e pensa assim, todo lado legal, bonzinho, que vai lá e ajudar, mas aí a gente sabe que paralelamente o lado bonzinho já fez a mesma coisa pro outro lado, E ao mesmo tempo também é o que torna mais parecido com a realidade, né? É meio difícil de você não imaginar que numa realidade de guerra não vão fazer alguma coisa dessa. E é interessante que daí depois eu fiquei pensando. Para quem não assistiu Picard, dá uma puladinha para não ouvir nenhum spoiler, vai que. Mas eu fiquei pensando em como os transmorfos que a gente vê ali em Picard, que foram presos, né, durante a guerra pela Seção 31 e foram torturados porque fizeram experimentos com eles, eles saíram de lá super raivosos, querendo se vingar, mas nada do que foi feito com eles não fizeram com outros, e até pior, quer dizer, pimenta nos olhos dos outros não arde. Achei interessante pimenta no líquido isso. dos outros não arde, né? Tá certo. No grande elo dos outros. Mas ao mesmo tempo, né, os bastiões da integridade, da honestidade, da bonzinice, pegam e fazem isso. Sim. Na verdade, essa acho que a única coisa não a única coisa, mas é uma das coisas que eu acho mais que eu consigo aproveitar ali da 3ª temporada de Picard e bem, é isso, assim, do tipo, ter isso, né, a Sessão 31 não parou só, não fez só o vírus, assim, teve outras coisas terríveis ali, e que, assim, ao mesmo tempo, você pensa, nossa, que cruel, mas ao mesmo tempo é meio difícil de você não pensar que não se encontre soluções desse tipo, né, na situação que eles estavam ali. Os fundadores são muito cruéis. Sim. Muito cruéis. Genocídio pra eles é tipo café da manhã com pão e manteiga. Todo mundo é inferior. Eles são muito cruéis. E tudo em nome do porquê em algum momento eles sofreram muito com outras raças que se sentiam ameaçadas por eles, pelo fato deles se transformarem e poderem ser qualquer coisa e tal, e eles com certeza tiveram muitos problemas e talvez ali até beiraram uma extinção ou algo do tipo, mas aí, para não acontecer isso, eles viraram completamente assim, genocidas e saíram distribuindo porrada no quadrante Gama inteiro, e depois, na hora que apareceu o buraco de minhoca, queriam conquistar o quadrante alfa e etc. É muito louco, assim, essa história do Dominion. E aí, só mais uma questão desse paralelo entre o Bashir e o Trevian. Então, aí no começo eles tiveram essa estranheza um com o outro, de não se entenderem, não entenderem a motivação de um do outro, mas é muito legal que daí no final eles colocam que a visão do Trevian em relação ao Bashir e do Bashir em relação ao Trevian, ambas estavam erradas, e aí eles meio que têm um entendimento entre eles, que a hora que o Bashir oferece a vacina, a possibilidade, né, a esperança efetiva e de verdade, o Trevian abraça isso daí
E é muito legal o que o Bashir fala, o problema não vai ser fazer a vacina, vai ser fazer essa vacina chegar para todo mundo. Porque ali a gente vê uma pequena vila, e a gente sabe que tem outras, porque até a Ecória comenta que tem um outro lugar, e que a gente pode imaginar que todos vivem de uma forma muito parecida. Então, quer dizer, e aí o Trevian pega aquilo para ele como uma meta ali, né, de vida, levar isso daí, essa esperança para todo mundo. You found a cure. It's not a cure. It's a vaccine. Every pregnant woman should be inoculated with it as soon as possible. It won't help them, but it will protect their babies. Our children won't have the blight. The vaccine isn't difficult to make, but seeing that everybody gets it will be a huge task. Oh, not a task. A privilege. Can you show me how to make it? I was hoping you'd ask that. Então é legal que daí você vê verdadeiramente que ele sempre teve o coração no lugar certo, de pensar nas pessoas, né, de querer o melhor para todo mundo ali, da forma como ele poderia ajudar. Tem uma coisa que você mencionou, essa questão do outro povoadinho lá, que teve outro agrupamento de pessoas, e é uma coisa que, assim, não é que me incomode, mas a Ecória fala que lá tem uma mulher que usa umas ervas que faz com que prolongue um pouco a vida, ou a questão ali da coisa, que afeta em algum sentido essa questão da praga, e não se fala de, sei lá, às vezes o Bashir, antes de sair, porque ele ia continuar fazendo as pesquisas, ele talvez procurar ir lá ver isso, né? Eu achei isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Agora eu não lembro direito nas palavras que ela fala, agora eu não lembro se era, tipo, prolongar o aparecimento da doença ou fazer com que a pessoa aguentasse mais tempo quando a doença se realmente aparece. Agora eu realmente não lembro qual das duas situações era. Há algum tipo de prolongamento. Eu acho que é mais nesse sentido de você conseguir suportar e com isso você acaba vivendo um pouco mais de tempo. Mas isso já é alguma coisa, alguma coisinha que poderia ser estudada. Assim. Tem algumas ervas que você preparando ali consegue ter algum efeito. Então, talvez pudesse ter pego isso e juntado a pesquisa. Mesmo que fosse quando ele estivesse indo embora, porque ele estava ali com o explorador, me transporta para a coordenada tal, mais ou menos, para ver se eu falo com essa mulher ali, no lugar, acho que é Nicália, que ela fala. Mas, ao mesmo tempo, sabe que a impressão que eu tive, Nívia, que pela fala do Trevian, me parece que todas as pessoas que, nesse momento aqui, nos últimos tempos, que aparecem dizendo que tem alguma cura, que tem alguma coisa, sempre foi alguém querendo pegar alguma coisa em troca. Então, quando ela fala isso, eu fiquei pensando, será que não é mais uma que diz que tem alguma coisa milagrosa e não tem? Gostado, né? Me deu essa sensação, assim. Mas pode até ser, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, como ele está pesquisando, ele deveria, seria interessante para dar uma olhada se é, de fato, e às vezes até se tem alguma coisa que ficou de alguém que já deu alguma pesquisada antes por ali. Sim. E quando ele chega, ele fala, eu queria saber mais sobre essa doença aqui, o que vocês descobriram? Eu teria que falar, não, não sei o que, todo mundo morre, pronto. Coisa meio assim. E, sei lá, isso é importante para em pesquisa, né? Você saber o que veio antes, o que você pode fazer, até para você poder projetar o que pode ser feito depois. Apesar da minha ciência ser completamente diferente, é o tipo de coisa que todas as ciências fazem. E assim, mas você vê que eles perderam completamente, eles não têm mais tecnologia, ou pelo menos não aparece que eles têm. Então, assim, eles não devem ter mais nenhum arquivo com essas informações. Parece que virou uma coisa sempre do boca a boca, de ter ido passando de um para o outro do que aconteceu, da história. Pelo menos foi essa sensação que eu tive, assim, que é interessante, né? Que eles perderam completamente isso daí. E se a gente conhecer no Dominion, é meio que deve ter sido calculado, né? A gente lembrando lá em The Search que eles fazem a simulação, devia ter meio que uma simulação, assim, do Dominion, do que iria acontecendo com essa população ao longo do tempo, em função do que eles fizeram. A única coisa de tecnologia que ficou foi aquele coisa do sinal, né, que ficou transmitindo. Isso que eles acham, e que a Dax fala que devia ser lá de 200 anos atrás mesmo.
E talvez a tecnologia tenha até se perdido, né? Talvez eles nem tenham noção direito do que está funcionando. É que a tecnologia também não ajudou, como nos campos eletromagnéticos lá do Bashir, de piorar a coisa toda. Ainda tem isso, de alguma maneira, talvez nanotecnologia dos vírus, ainda ao ser exposto a campos eletromagnéticos, o negócio piora. Então é um negócio danado mesmo. Eu suponho que eles bombardearam de órbita, destruíram a infraestrutura, tipo, sei lá, a idade das cavernas ou o que vale, e jogaram o vírus na atmosfera. Tipo, vocês estão ferrados e vão sofrer até vocês sumirem. Vão ficar com esse troço na testa aí ou na cara até o último morrer. Tipo, troço bem épico, né? Aquela coisa do Velho Testamento mesmo, tipo, arrebentar geral. O domínio é danado mesmo. Pode até ser que no momento inicial eles até tentaram recuperar alguma coisa que sobrou de tecnologia e tal, e talvez eles possam ter visto que isso prejudicava. E aí eles abandonaram completamente a tecnologia, exatamente porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Bashir ali. Provavelmente. E é até interessante. Faz sentido. Depois... Eu pensei nisso agora, que eu não tinha pensado nisso, fazer esse paralelo com o campo eletromagnético e tal. Quer dizer, se ele fez mal agora nesse momento, e se eles tinham tecnologia lá no começo e usaram, deve ter feito tão mal quanto. Provavelmente. O que ajuda a esperança a morrer. Sim, porque daí você acaba não podendo usar nenhuma tecnologia, nenhum instrumento médico para poder ajudar em alguma coisa. E aí é até legal que o Bashir ali, quando ele fica com só que a Kira e a Dax voltam para a estação, aí ele tem um escutador. Mentira. E aí ele está fazendo ali as coisas todas na mão, fazendo aquelas soluções e testando para ver se ela tem um antígeno. Então é bem interessante que ele passou ali a reproduzir as coisas e fazer a ciência ali, botando a mão na massa, né? Não tem tricorder, não tem hipospray, não tem nada. É bem artesanal ali que ele tem que fazer as coisas. Ou seja, teve uma boa formação. Sim. Eu não sei se todo o desenvolvimento desse episódio é rastreável para o restante da série com o Bashir. A gente chega lá, mas eu acho extraordinário. Ele no final, ele cuidou dela mesmo, assim, nas últimas semanas de vida dela. Ele cuidou dela ali com, como diria o Spock, com barro fofo e cascalho. Foi enfermeiro dela ali. Ele realmente cuidou dela. Então, anos-luz daquele cara arrogante que ficava se martirizando porque errou, acertou a questão do exame final da academia, ele realmente cuidou dela até o final, assim. É um personagem diferente. Eu acho isso muito legal, assim. Que essa trama aí da coisa do negócio eletromagnético faz sentido, eu acho. E acabou contribuindo para essa sequência final dele ter ficado. Só ficou uma paciente. Ela queria realmente ver o filho nascido e o Bashir cuidou dela até o finalzinho, até o fim. E do filho. Acho muito legal mesmo. E é interessante que o Shankar tinha, agora eu não lembro o nome que ele tinha dado para o episódio, mas ficava muito na cara, assim, que o Bashir acharia uma cura. Aí o René Echevarria acabou colocando, né, o nome The Quickening, e que fica meio que com um duplo sentido. Porque no episódio, to quicken significava que era quando a doença se tornava ativa e aí a pessoa morria ali em pouco tempo. Mas no inglês também, o to quicken, na realidade, significa... Não é bem sobreviver, mas no inglês é to come alive. Não consegui traduzir exatamente, assim. Mas eu acho que se tornar vivo, tal. Então, é interessante... Tem a ver com o nascimento. É interessante que ele faz esses dois sentidos, né? A reviravolta mesmo, final, tá escondida no título do episódio. Assim. Isso é bonitinho mesmo. A outra coisa que eu acho fabulosa, e eles introduziram aqui nesse episódio sobre Bashir, é o Cucalaca. Isso aí. É muito fofo ali, quando ele conversa com a Ecória e conta a história do Cucalaca. Primeiro começa assim com uma conversa meio triste, né, de que todo mundo um dia morre, mas aí ele fala assim, não, só o Cucalaca que não, e aí ele conta a história do ursinho de pelúcia dele, que quando ele tinha,
E aí tanto usou, né? Quem nunca teve algum brinquedo que foi se acabando, mas você gosta tanto daquele brinquedo que você se apega a ele, que você não quer perder aquele brinquedo. E aí desde sempre o Bashir tinha lá dentro dele essa questão da bondade, do querer salvar as pessoas. Então ele conta que com 5 anos lá ele fazia operações no Cucalaca e punha enchimento de novo, costurava aqui, costurava ali. E aí ele ainda tenta não se denunciar. Ele fala, não, ele tá em algum armário aí guardado. Aí ela olha pra ele, do tipo, não tô acreditando em você, não. Ele, não, ele tá lá na prateleira no meu quarto e tal. I prefer to confront mortality rather than hide from it. When you make someone well, it's like you're chasing death off, making him wait for another day. But death comes to everyone eventually. Except Cucalaca, Who? my first patient, a teddy bear. What's that? Oh, it's a sort of soft puppet. Anyway, when I was a little boy, I took him everywhere I went. And after a few years, he became a little threadbare until eventually his leg tore and some of the stuffing fell out. My mother was all set to throw him out, but I wouldn't have it. Because at the tender age of 5, I performed my first surgery. I re-stuffed him and sewed his leg closed. From that day on, I did everything I could to keep Cucalaca in one piece. I must have sewn and stitched and repatched every square inch of that bear. Why were you so determined to keep him together? Well, I wouldn't be much of a doctor if I gave up on a patient, would I? Where's Cucalaca now? Oh, in a closet somewhere. On a shelf. In my room. Legal. É bonitinho o Cucalaca. E no fim a gente vai ver o Cucalaca de verdade lá em The Cards. Cucalaca. Se eu tivesse um animalzinho de estimação, eu ia chamar ele de Cucalaca. Esse nome é muito bom. E tem uma trivia desse nome, que é maravilhosa. Aí é engraçado que o René Echevarria conta que ele quis fazer uma homenagem para um amigo dele, porque uma vez o amigo contou que ele tinha um amigo imaginário, e aí o René Echevarria, não sei porquê, ele ficou na cabeça que o nome do amigo imaginário do amigo dele era Cucalaca. Aí ele gravou, ele levou a fita gravada pro amigo, e aí ele descobre que na realidade não era o nome do amigo imaginário, era o gato da ex-namorada do amigo dele. Meu Deus. Tipo, que mico, né? Ainda mais se o amigo e a namorada não partiram assim, cada um para um lado de uma maneira muito amistosa. Mas enfim, achei isso engraçado. Outra coisa que eu queria comentar é sobre os valores de produção desse episódio. Eu acho que as filmagens foram muito interessantes, até tem aquela cena logo no começo, quando o Bashir e a Dax chegam no planeta pela primeira vez, e eles fazem uma tomada de longe, você vê toda a cidade meio destruída atrás, e aí os dois andando, e aí depois eu fui ler, e o René Auberjonois quem quis filmar isso, mas aí falaram para ele que ia ser muito caro, que ia gastar muito para fazer essa cena, mas ele bateu o pé que ele queria, e no fim o Jonathan West ajudou com toda a produção e tal, e eles conseguiram fazer isso daí. Eu acho isso bem interessante, como eles conseguiram fazer essa cena inicial aí no planeta. E a outra coisa que não era algo muito comum, ainda estava no começo, essa parte de gravar, por exemplo, o movimento dos atores para depois inserir por computador. E aí, quando a doença se manifestava, ativava e ficava tudo vermelho no rosto dos atores, eles usaram essa tecnologia de colocar todos os pontos brancos na cara do ator, então toda aquele ramificação vermelha tal não estava desenhada, não era maquiagem. E aí eles faziam esse mapeamento e aí inseriam digitalmente esses raios vermelhos. Então eu achei bem interessante, porque a primeira vez que eu ouvi mais sobre essa tecnologia foi muito tempo depois, lá no Senhor dos Anéis, quando eles mostram o Gollum, o ator todo vestido com aquela roupa, que mapeava todos os movimentos dele, e aí depois fazia, mas você vê que já se tinha há muito tempo antes esse tipo de tecnologia, estava aqui, talvez nos seus primeiros passos.
Eu acho que estava nos primeiros passos. Eu acho que nessa época era uma coisa muito incomum ainda. Ter esses pontos e mapear direitinho e colocar na pós-produção a doença se desenvolvendo, né? Dá uma flexibilidade grande, né? Porque eles puderam, quando a coisa do tricorder, tricorder não, o outro aparelhozinho lá, não sei como é que chama, que o baixinho começou a passar, dá a impressão que tem uma lâmina na pele cortando, como se fosse uma lâmina de barbear do mal, cortando a pele e tal. Aquele efeito é... Como é que você faria aquilo em maquiagem? Ia colocar alguma coisa por baixo da pele, uma maquiagem, umas coisas, alguma coisa tipo uma veia por baixo da maquiagem. Com esse tipo de tecnologia fica um negócio bem mais atraente, né, para fazer esse efeito em específico. É bem legal. Eu só chamar a atenção, gente, nesse momento no tempo, não tinha nem transferência em alta definição da série clássica. A primeira transferência em alta definição foi quando foi feito o episódio dos Tribos na 5ª temporada de DS9. Então, essa tecnologia aqui de captura de movimentos meio proto alguma coisa, era bem embrionária mesmo, entendeu? Então era um negócio até histórico. Eu não vou dizer que você tenha sido o primeiro episódio de uma série de TV a ter essa tecnologia, eu não sei. Teria que se pesquisar. Mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Era uma coisa muito nova. E bem legal e que funciona bem para o que eles precisavam no episódio. É bem interessante mesmo. E mais econômica, né? Porque você faz aquela maquiagem muito simplesinha e na pós-produção, para quem teve o estágio final da doença, você tem essa evolução das chagas realmente. René ainda conta, né, que foi um baita de um desafio filmar esse episódio, porque eles iam filmar lá num local e parece que choveu, estragou tudo que eles tinham construído, não sei o quê, ficou 3 dias lá, tudo molhado, chovendo, para eles conseguirem montar tudo de novo. Então, super atrasou, assim, toda a programação da gravação do episódio, mas, ao mesmo tempo, o Auberjonois disse que ele sentiu pela primeira vez, assim, que aqui, nesse episódio, ele conseguiu ter o controle de toda a produção, do que ele queria fazer. Castanha, você quer comentar alguma legal. Coisa mais especial da direção você dele? Falou, Mariana, eu acho que as edificações mais ao longe, eu acho que é aquela que eles usam aquela técnica de made painting. É tipo aquele quadro, aquela coisa mais tradicional, mas é muito bem feito e eles têm a felicidade, o local que era um lugar de teste de foguete, então o chão ele já está meio calcinado, entendeu? Então eles conseguiram aproveitar isso, então foi muito feliz. Pode ter construído alguma coisa, mas eu acho que o grosso ali é o made painting. E eles conseguem ser muito felizes em fazer essa coisa meio pós-apocalíptica. E o René consegue arrumar um jeito de filmar, ou às vezes ele vai na mão, às vezes ele vai na grua, que parece que você não está assistindo o DS9, parece que você está assistindo outra coisa. Então a coisa assim meio épica, meio bagunçado, ele consegue vender muito bem, assim. Eu estou vendo aqui, começa eles entrando com uma câmera na mão, eles vendo os primeiros momentos deles ali naquela comunidade, eles observando tudo, aí vem a menina que já está no estágio terminal, assustada, e isso tudo é capturado de uma maneira bem naturalista, bem interessante. Eu acho que o René Auberjonois teve uma direção bem inspirada aqui, uma coisa bem crua, bem natural e bem diferente do que a gente vê na série normalmente. Lembra um pouco a primeira parte lá do Past Tense também, que você tinha essa coisa, essa quebra de paradigma, digamos, e é muito feliz. A gente tem eu lembro com um carinho muito grande desse episódio. Eu acho que os valores de produção foram muito, muito legais. Eu acho, apesar desses problemas da chuva, no fim do dia a coisa funcionou muito bem. E tem essa coisa do épico, do Bashir que fica lá, depois ele vai embora, depois ele volta, ele fica sozinho no meio daquele montão de gente que o René tem a inteligência de filmar, dando a entender que tem mais gente do que ele de fato tem, e essa coisa épica, ele consegue manter isso, né? Por vezes com algum tema até meio bíblico e tal, com relação à Ecória, a gravidez da Ecória, dela dar à luz a esperança, dela sofrer até não poder literalmente desfalecer e morrer, mas o filho
não ter a praga no fim do dia. Então, todo esse charme épico que a gente meio tem ao fundo, o René tem essa inteligência de manter vivo, com carinho, e ao mesmo tempo sendo uma coisa super, entre nós, assim, bem pé no chão mesmo, uma coisa. A Ecória, esse lugar aqui que vocês têm para trabalhar, vocês querem comer? Tem um negócio aqui para eu comer. Aí a Dax chega perto dela, onde você arrumou essa comida toda, mulher? Eu guardei para morrer, mas eu acho que eu não vou morrer mais, vamos comer. Sabe, é uma simplicidade, assim, comovente mesmo nessa personagem. Eu acho que a direção ajuda muito nisso, hein? Manter esse charme, ao mesmo tempo busca algo épico tematicamente, mas busca algo íntimo, assim. É muito legal essa combinação, acho muito legal. Ô, Nívia, eu não sei se você presta atenção, assim, se você tem mais conhecimento sobre questão de direção, porque eu não tenho. O que eu falo aqui, eu tenho meio que aprendido aqui aos poucos, ao longo dessa nossa jornada, porque o Castanha sempre tem alguma observação para fazer com relação à direção, o Alexandre também, ele presta atenção e fala um monte de coisa, em como cada diretor tem a sua marca registrada e tal. Não sei o quanto que você sabe disso, mas eu sei que você tem todo o background de dublagem. Então, a gente tem essa oportunidade aqui de saber um pouco, porque a gente nunca fala muito sobre isso, né? Do que você acha da dublagem brasileira, da voz dos personagens, de como que isso impacta no episódio, e a parte mesmo dos atores, porque com certeza você tem aí o background também de atuação e tudo mais, e como que você vê nesse episódio isso daí, a influência que o diretor tem em cima dos atores, ainda mais sendo um diretor que é ator, então quer dizer, é para ele ter uma sensibilidade maior ali na direção. Sempre não, mas assim, muitas vezes que o diretor é ator também, assim, não é simplesmente, foi ator há 500 anos e nunca mais ator, mas que se mantém ator, sempre tem alguma relação mais próxima, sempre consegue tirar alguma coisa a mais, consegue se colocar, ou então consegue se colocar no lugar do ator, e até por isso consegue tirar alguma a mais. Na parte de atuação, eu acho que todo mundo se sai muito bem ali. Principalmente, assim, pessoal que pega, que tem fala, que tem momentos ali, né? Não dá pra pegar e falar dos figurantes, porque é meio complicado. Ou dos bebezinhos, se chorou ou não na hora certa. Mas, assim, eu acho que dos atores, até a Terry, que nem sempre é a minha preferida, e ela também tá bem legal nesse episódio. A maioria das vezes que eu vi dublado, porque pra mim é melhor mesmo, não é só uma questão, não é só porque eu já trabalhei, que eu trabalho com dublagem e tal, que eu vejo com dublado. Eu tenho uma certa dependência, eu tenho algumas dificuldades para ler legenda com muita e nem sempre eu consigo entender todos os termos em inglês, porque tem termos que são meio difíceis, ainda mais em jornada, que tem muito technobabble e tal. Mas assim, mas nesse eu fui ver em inglês também hoje, pelo menos um pedacinho, e eu fiquei muito impressionada como, pelo menos para mim, me pareceu muito próximo o que estava sendo feito. O que foi feito em inglês e o que foi feito ali na dublagem, principalmente a Ecória, porque assim, eu não me lembro direito quem faz o Trevian, e não tô me lembrando de... Assim, porque não me lembro de cenas tão difíceis assim, de falas assim dele, ou que puxem muito para emocional, que ele pegaria tanto assim, a atuação para ter tanta coisa assim na voz, né? Porque na dublagem você vai ter que fazer isso. Mas, se não me engano, quem faz a Ecória é a Flávia Sadi, que ela é maravilhosa, ela é muito boa. E, meu Deus, ela me parece muito com o jeito que a menina faz. É claro que não é igual, porque mesmo se você for pegar e falar inglês, a sua voz vai ser um pouco diferente, isso é fato e tal. Mas o jeito que ela fala é muito parecido. Então, assim, quando eu peguei pra ver inglês, assim, eu meio que senti que eu não tinha que a gente às vezes fica, né? Muita gente, quando não gosta muito de dublagem, fala, eu não vou ver dublagem porque senão eu vou perder isso e aquilo. Mas, e conhecendo o trabalho da Flávia, ela tem mesmo ela é muito assim, ela
consegue chegar muito próximo, e muitas vezes é daquele tipo de dublador que às vezes salva, porque nem todo ator vai ter uma expressão vocal tão boa, o dublador tem que só trabalhar com a voz, né? Então muitas vezes você às vezes até acaba salvando nessa questão da expressão vocal. E eu acho que nesse episódio todo o pessoal mandou bem, mas principalmente a Ecória, que é de quem se exige muito dramaticamente, né? E eu realmente gostei muito do trabalho que foi feito com ela. Eu não vi tirando a diferença de timbre, tirando a diferença de língua, de como a sonoridade do inglês é, como a sonoridade do português é, mas se for pegar a parte mesmo de interpretação, eu não vi muita diferença do que a Flávia fez, do que a atriz, que eu não vi, que é o nome da atriz, infelizmente, isso é horrível, no nome de um colega, mas assim, eu não cheguei a ver, mas o que o trabalho da atriz faz. E o Luiz falou sobre essa questão de como que o trabalho que essa atriz fez, e eu acho que a Flávia conseguiu pegar muito bem na dublagem. Foi. A Ecória é Ellen Wheeler. Ah, desculpa, Ellen Wheeler, eu não sabia seu nome. E ela fez um trabalho fantástico, e eu acho que a Flávia conseguiu passar tudo isso. É engraçado, né? Porque eu fiquei 20 anos sem ver esse episódio e eu me lembrava do tom de voz da Ecória. Nessa época eu não tinha tanto os nomes dos dubladores na cabeça, mas eu me lembrava bem do tom que ela fazia, de como ela falava. Então, assim, eu tô falando Flávia, eu acho que é ela. Se não for, é alguém que é também tão boa quanto ela e que não deixa a peteca cair e faz um trabalho bem incrível. Assim, eu realmente me emociono com as cenas dela, né? É difícil não se colocar ali. Quando eu assisti a primeira vez, eu era muito jovenzinha, ainda eu não cheguei até hoje eu não tenho filho e tal, mas naquela época era muito jovem, ainda pensando talvez se isso pudesse acontecer, e você se vê naquele coisa, também uma atriz muito jovem, fazendo papel de uma grávida, que você sabe que provavelmente vai morrer, e é uma coisa muito triste e tal, e então trouxe, né, eu me identifiquei de uma certa forma ali, e até hoje, e mesmo tendo mudado a minha situação ali vendo, mas é impossível não embarcar no que ela faz, e para mim, pelo menos, é impossível não embarcar no que a dubladora fez. Então, assim, eu tenho que tirar o chapéu, foi muito bom. Aquele tipo de trabalho de dublagem que você fica muito feliz de ver. E o Bashir Alniso Neto, que também não preciso nem falar nada, o cara tá aí há muito tempo, ele é muito bom, tem mesmo nada a dizer a respeito. A Guilherme Conte na Dax também é maravilhosa e tal. Mas, assim, pra mim o destaque é a Ecória. Pra mim o destaque é a Ecória também no original, mesmo todo mundo trabalhando muito bem. Mas o negócio é que ela pega o papel mais complicado. É interessante. Aí só fazendo um adendo aí do que a gente estava falando antes ali da parte das imagens, eu achei interessante, eu não sei se todas elas, Castanha, eram um match paint. O inicial, que eles mostram de longe, talvez, mas tem umas que é um pouco mais de perto, que simula, assim, tava à noite, vai virando dia, que você vê as janelinhas estavam todas com luz lá dentro e as luzes se apagam. Então a coisa era bem sofisticada, assim, eu reparei ali. Eu acho que o grosso da técnica é match paint, mas é muito bem feito, sem dúvida. Isso não tem discussão. É muito bem feito. Já tem 30 anos o episódio. É muito bem feito. Eu achei que parece um pouco com um Bajor, a arquitetura, a cúpula, um negócio redondinho, principalmente a pintura do marido da Ecória, porque aí a cor ali dos prédios e a grama verde em volta, aquela vegetação, me lembrou bastante, assim, Bajor, sempre quando aparece, né, que aparece ali no frontal, tem umas cúpulazinhas redondinhas, assim, eu achei bem parecido, assim, visualmente, um com o outro. Aí, mais uma coisinha pra gente falar, que a gente não falou nada até agora. Aliás, antes de falar sobre o teaser, tem uma coisa que eu achei engraçado, porque a gente sempre fala que, vai o pessoal no runabout e tudo louco, né? Desce todo mundo, aí fica todo mundo preso no planeta, ninguém consegue voltar, e fica o runabout abandonado em órbita. Sempre acontece isso. Eu achei engraçado que deliberadamente a Kira fica no runabout, mas porque na realidade simplesmente ela não tinha nenhuma função lá no planeta, porque o episódio acaba sendo
fortemente do Bashir, e ali a Dax é a quem mais faz sentido ajudá-lo ali, pela experiência dela, por ser da área de ciências, né? A Kira não ia saber como ajudar o Bashir fazendo alguma coisa na pesquisa e tal. Então eles deixam deliberadamente a Kira no runabout, mas aí é legal que com isso eles criam toda a questão de que o Gen Radar tá vindo, então ela tem que ir embora, eles têm que ficar lá sozinhos uma semana, e aí depois ela volta para buscá-los. Eu achei engraçado, porque sempre acontece, desce todo mundo. Fica o runabout em órbita. Sempre dá problema, sempre acontece aí dá alguma problema coisa. de comunicação, aí não dá pra... Tem episódio que literalmente é assim. Dá problema de comunicação, não dá pra transportar de volta. Acho que o Paradise é assim, se eu não me engano. Isso, o Paradise é assim. Tem mais. Tem, depois não acontece nada, mas a gente No falou Gen lá Radar, no... eu acho que fica em órbita também, não fica? No Gen Radar fica, mas eles estavam ali, eles não esperavam, né? Porque até então não tinha nada com o Dominion, eles desceram ali de férias. Mas eu lembro no Shadowplay da gente comentando sim. Que desceu todo mundo, o Odo, a Dax. Tem várias, e não só em Deep Space Nine, todas as outras jornadas sempre tem essas coisas assim. Mas eu achei engraçado que aqui, foi providencial ela ficar, porque se ela não fica no runabout, os Gen Radar chegam e detona tudo. Foi o oposto do que normalmente a gente vê. Ela ficou uma semana lá na nebulosa. E é engraçado, né? Ficou uma semana lá, não sei o que ela estava fazendo. Ficou descansando, ouvindo maratonando as novelas bajorianas, né? Deve ser. Fazer binge watching de alguma novela. E aí a gente tem o teaser, que é só ali para colocar os atores que não vão participar da história principal para falarem alguma coisa, né? Remete ao The Gen Radar, inclusive, porque lá o Quark queria convencer o Cisco de deixá-lo passar merchandise nos televisores no Promenade. E aqui ele vai além, ele coloca a revelia de todo mundo da estação, a propaganda dele. E aí o René Auberjonois fala, foi interessante que o jingle lá era até mais comprido, aí eles cortaram, e o Armin, quem assim, de bate-pronto ali, fez a musicalidade ali, cantou ali e deu certo. Come to Quark's Fun, come right now, don't walk, run! E a imagem que tem da caneca que o Worf chega, gente, é muito engraçado. Imagina o Worf pedindo o suquinho de ameixa dele diário. Aí você vira pra botar pra dentro e começa a tocar a música. Já pensou, o Worf tá bebendo e toca a música. E aí, uma triviazinha, porque eles pegaram a foto do Quark, do emissário, e aí ele parece um pouco esquisito, porque naquele episódio lá eles erraram, e aí colocaram no Armin o nariz que era do Ron, então tá meio diferente, assim, da cara dele. Muito louco, né, as coisas assim. E eu achei muito engraçada a Kira ameaçando o Quark, daquela maneira Kira de ser. De tempos em tempos ela faz uma ameaça ao Quark. If all your little advertisements aren't purged from our systems by the time I get back from the Gamma Quadrant, I will come to Quark's, and believe me, I will have fun. A série acaba com uma ameaça ao Quark, né? A gente lembra bem. Mas essa é bonitinha. Eu vou ao Quark e eu vou me divertir. I'll have the fun. Sacaneando o jingle. E foi o Robert Hewitt Wolf que teve essa ideia do comercial, de colocar essa coisa no começo. Então você vê que o negócio é totalmente colaborativo, né? Cada um vai dando um pitaco. O Ira disse a história que ele queria, baseada no filme, aí chamou o outro para escrever, aí o René Echevarria reescreve, coloca as coisas dele, trouxe o Kukalaka. Aqui o Robert Hewitt Wolf dá a ideia do Quark, do comercial. Então todo mundo é muito colaborativo.
Esse time, especialmente da 4ª e da 5ª temporadas, eles faziam muito isso, né? O cara tá escrevendo, mas o outro entra e dá uma opinião e fica no roteiro. E é muito legal, assim, são memórias legais, né? É muito bonitinho, realmente. No Children of Time tem uma referência a esse jingle não, a propaganda, tem uma espécie de referência meio distante. Aí quando chegar lá a gente fala de novo, assim, mas lembrei agora. Não lembro. É tipo escolinha. Não. É tipo escolinha do Quark, mas é no estilo desse desse jingle, dessa propaganda. Lembra essa propaganda. Verdade. De alguma maneira o Quark ficou vivo ali, mas chega lá. Nívia, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre esse episódio que a gente acabou não falando? Uma coisa só que eu queria falar, assim, não é nada demais, mas eu gosto nesse episódio que a gente às vezes fala das aparências dos alienígenas ou de coincidir ser muito parecido com o humano e tal, mas nesse episódio eu acho isso muito importante, que eles tenham a cara de humanos tirando as chagas, tirando as marcas da praga, porque é importante pra gente ter a empatia com eles. É importante a gente se colocar no lugar deles, é importante tudo aquilo ali. Eu estava escutando aquele podcast que você recomendou do C-Rock e tal, e eles falam isso. Por que não falaram alguma coisa dessa questão de não ter a maquiagem do alienígena? Mas ali eu acho que, nesse episódio, eu acho que o mais importante mesmo são essas marcas, são essas lesões aparecerem e ficarem ali e a gente conseguir se identificar com aqueles personagens. Então, eles ali colocam, não uma crítica, mas comento meio assim, mas eu já acho que, pra mim, funciona muito bem essa questão a fisiologia deles é muito diferente, mas a fisionomia deles é muito parecida. Faz sentido. Eu acho que cria realmente, né, uma empatia a mais de quem está assistindo com o sofrimento daquelas pessoas. Não sei se eles deliberadamente escolheram isso com essa motivação. Eu acho que talvez não tenha sido, porque eu acho que os valores de produção já eram altos, eles já tinham toda essa maquiagem, esses efeitos, então talvez eles tenham optado por fazer, assim, a maquiagem dos alienígenas, assim, como humanos e com essa doença que é o que diferencia, para não ter algo a mais ali, por conta mesmo de dinheiro. Intencional ou não, às vezes as decisões, mesmo que não tenham sido intencionais, elas funcionam muito bem. Eu acho que funciona melhor assim do que se criassem uma maquiagem toda elaborada, porque aí a gente ia ficar na dúvida exatamente do que é a lesão, do que é uma coisa de maquiagem para característica daquela espécie. E aqui não, a gente vê que a lesão é um negócio, é uma coisa que está ali, que causa sofrimento e tal. Por quê? Porque eles são parecidos com a gente. Então, assim, nesse episódio eu acho que é muito bom deles terem a fisionomia humana. Eu acho que casa bem, a gente vê também, a gente conseguir entender ali a pobreza, o cabelo todo oleoso dela, por exemplo. Tudo isso eu acho que ajuda. Se talvez tivesse muito montado, com muita maquiagem, muito isso e aquilo, talvez se perdesse um pouco o impacto que tem na gente. E o impacto é justamente por isso, porque eles são iguais a gente na forma, mas apesar de tudo, a fisiologia é diferente, por isso que aí o Bashir consegue trabalhar lá sem ficar doente também. E você, Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar que a gente acabou não comentando? Não sei se tem alguma outra coisa, mas é um episódio que eu tenho um carinho tremendo e em diversos momentos eu tenho uma memória muito agradável dele, assim, e sempre aquela coisa, né? Tem momentos horrorosos nesse episódio e ele termina com um inegável quê de esperança e no fim do dia é uma coisa que eu valorizo bastante. Acho que a gente tem que dar essa viajada, a gente meio que bate um papo ali nos círculos do inferno, a gente vê um monte de coisa louca acontecendo, um monte de sofrimento, mas apesar de tudo você tem algo que nos dê esperança e de uma maneira que não barateie a jornada dos nossos heróis, como foi feito aqui. E é um grande prêmio pro episódio. Eu só vou acrescentar duas coisinhas aqui, assim, que na realidade a gente até falou já que essa história batida de você ter uma doença e aí chega o pessoal da frota e consegue fazer a cura, porque a gente sempre tem aquela coisa da medicina tracker que é super mágica, né? Chega ali e você consegue resolver tudo, mas eu acho legal que nesse episódio o Bashir chega com essa cabeça, só que ele subestimou
o problema, porque quem criou foi o Dominion, que é uma coisa mais avançada. Então eu acho interessante que, a partir do momento que ele descobre que foi o Domínio quem fez isso, você imagina que ele teria que ter baixado a bola um pouco, falando, não, peraí, não é bem assim, porque ele já tinha se deparado com a manipulação genética do Dominion por conta dos genradares, do Ketracel White. Então eu acho isso legal, que é algo a mais ali que a gente tem, que eles colocam no desenvolvimento do personagem, do Bashir. E por fim, uma coisa que eu notei que é interessante é que a gente tem os paralelos lá na segunda temporada, a gente tem o Armageddon Game e depois o The Wire, e que aí nessa temporada não tem a ver exatamente com esse episódio, mas a gente tem nessa temporada o Hippocratic Oath e o Our Man Bashir. E os dois primeiros, o Armageddon Game e o Hippocratic Oath, são muito semelhantes porque é o Bashir com o O'Brien. E o The Wire e o Our Man Bashir, a gente tem o Bashir e o Garak. E aí, aqui nesse episódio, a gente tem o Bashir meio que brilhando sozinho. E aí, a gente vê como o personagem cresceu ao longo da série, porque nos primeiros episódios que a gente tinha do Bashir, eram bem ruins. A gente reclamou bastante do The Passenger, por exemplo, do Melora. E aí, agora aqui a gente tem uma temporada com 3 excelentes episódios em que o Bashir é o personagem principal. E aí culmina com esse daqui, que ele realmente brilha nesse episódio. Eu fico contente com esse desenvolvimento. Você pode pensar que não é bem um de dupla. Não é. Vários que você citou aí, você pode pensar, é de dupla e tal. Mas esse aí, no fim do dia, é um episódio do Bashir mesmo. E é um baita episódio. Sim. Muito bem. Então, vamos às notas. Nive, aqui a gente dá as notas igual os GDS do TB, de 0 a 4 estrelas, de meio em meio, tá? Aí a gente começa com o Castanha, só para a nossa convidada não se sentir intimidada a falar primeiro a sua nota. Que isso, gente. Que às vezes eu tinha uma grande dificuldade no começo da nota. Agora eu já comecei a me acostumar, assim, e aí como eu já dei várias notas, eu comparo um pouco com as notas dos episódios anteriores, eu falo, não, esse aqui eu gostei ou não gostei tanto quanto aquele e aquele outro, então se eu dei tanto para esse, mas no começo era bem difícil dar nota. Mas diga aí, Castanha, quantas estrelas para The Kicking? Esse eu gosto demais, assim, para mim é um clássico da série, para mim 4. E você, Nívia? Pra mim também é 4, eu não consigo. Ele ficou na minha cabeça durante muito tempo, não tem como não ser 4. Eu vou dar 4 estrelas também. Eu acho esse episódio excelente. Não tem nada nele que a gente fala, putz, que coisa esquisita, ou esse personagem não foi bem, ou essa história aqui é meio furada. Eu acho que foi uma história muito bem construída, um episódio muito bem dirigido, muito bem atuado, tanto pelos personagens fixos como principalmente pelos 2 convidados, a Ikoria e o Trevian. E a história é muito interessante porque foi o que a Nívia falou lá no começo, ela proporciona muita discussão. A gente acaba o episódio que fica querendo discutir e entender as ações dos personagens, por que alguém fez isso, por que alguém fez aquilo, o que aconteceu com essa sociedade, por que eles estão agindo assim. E, então ele é um episódio excelente. É legal que a gente está chegando aqui no final da temporada, uma temporada maravilhosa até agora, mas para o final a gente vai ter uma análise da temporada, mas ainda temos mais 2 episódios e chegamos lá. E dá para adiantar que foi uma temporada muito boa para o Bashir, você falou muito bem. Sim. O Bashir foi uma temporada muito boa. Foi excelente mesmo. Muito bem. Então a gente vai finalizando hoje aqui. Nívia, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz aqui de você vir conversar com a gente na sua estreia aqui no Balde do Odo. Muito obrigada pelo convite. Falar de Deep Space Nine é sempre muito legal, muito especial. E mesmo que sendo por acaso, para falar de um episódio que eu gosto tanto. Então, muito obrigada aí pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre The Quickening.
Castanha, muito obrigada também pelo bate-papo, sempre muito bom a gente estar conversando aqui, e melhor ainda quando é um episódio assim excelente, que a gente sempre fica empolgado para conversar. Se deixasse aqui, a gente ainda falava mais. No episódio eu tenho um carinho muito grande, eu lembro direitinho quando eu vi a primeira vez de madruga, foi um episódio legal. Valeu, Nívia, show de bola. Mariana, sempre um prazer. A gente se vê no próximo. Eu invejo essa memória que vocês têm, viu? Porque eu tenho uma memória péssima, não faço a mínima ideia. Mas eu lembro quando mudava a cor, você lembra? Quando acabava, dava aquele de aí o tracking voltava e ficava preto e branco. Nossa, aqueles eram os bons tempos. Não é agora, né, todo mundo Nutella, que você senta na frente da TV, bota Netflix e assiste qualquer episódio, né, a qualquer momento. E pode ver dublado, legendado em português, em inglês, do jeito que você quiser. Com as cores direitinho. Você tá tudo granulado. Você vê, tudo certo. Mas muito bem, e obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Estamos chegando ao final dessa jornada da 4ª temporada, ainda temos mais 2 episódios para fechar. E não deixe de ir lá na página do Trek Brasilis, comentar o que você achou sobre o episódio. A gente também tem os episódios lá no YouTube, você pode verificar por lá também, em qualquer agregador aí de podcast. E a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!